Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje a gente vai comentar o terceiro capítulo de Morfologia do Conto do Vladimir Prop. No primeiro vídeo eu comentei os dois primeiros capítulos. No primeiro capítulo ele apresentou o estado da arte, no segundo capítulo ele explicitou a sua metodologia de pesquisa, né? Os procedimentos que ele adotou para fazer o que faz, ou seja, a morfologia dos contos. Agora, esse terceiro capítulo, esse vídeo vai ser só sobre o terceiro, porque ele é maiorzinho, ele já entra nessa divisão que ele faz, né? Nessa classificação, categorização, não sei qual é o melhor nome para isso. E esse terceiro capítulo se chama Funções dos Personagens. Neste capítulo está o cerne da proposta dele, né? Que ele falou que o que é principal numa história narrativa é a ação, o que as pessoas fazem, qual a função que elas têm. Né? No outro vídeo a gente tratou sobre isso. E aqui ele está arrolando as funções todas dos personagens. E são muitas. E aí ele fala, né, que todo conto tem uma situação inicial, né, que tá tudo apaziguado e tal, e depois as coisas começam a acontecer. E ele começa a enumerar as coisas. Antes de começar a tratar dessas coisas, já digo, ele enumera aqui, sei lá, 30 episódios que acontecem em contos, e alguns episódios, algumas funções, elas têm desdobramentos, se desdobram em várias outras, várias possibilidades. E com isso, a gente não deve compreender que todo conto tem tudo isso que ele está falando. O que ele fez foi levantar os elementos, as funções comuns em vários contos, né? Várias funções têm vários contos, mas nem todas em todos. A primeira função: um dos membros da família se distancia da casa, né? E é a definição que ele dá de distanciamento. Então ele enumera as formas de distanciamento. O distanciamento pode ser de uma pessoa adulta, né? O pai, né, da geração anterior, ali, do personagem principal, o pai ou a mãe que se distanciam. Então, assim, ó, vou sair, tome conta dos seus irmãos, por exemplo. Outra forma, a morte de um dos pais, também ele entende como uma forma de distanciamento. E às vezes os membros da geração jovens que se distanciam, né? Quando ele fala geração jovem, ele está falando o quê? Dos filhos, né? A gente está pensando numa situação que tem os adultos, os pais, tios ou congêneres, e a geração jovem são os filhos, os amigos dos filhos, sobrinhos e tal. Então a gente tem essa primeira situação de distanciamento de alguém. Então a gente tem a situação inicial, harmoniosa, e depois o distanciamento de alguém. Esse item, acho que não precisa de exemplo, que está bem claro, né? A gente consegue pensar em várias histórias, desenhos animados, filmes, séries em que tem essa situação. Se a gente pensar, por exemplo, nos Vikings lá, o Ragnar vai, né? Ele vai lá, tá lá a situação inicial, tal, ele quer descobrir novas terras, ele se distancia, se lança lá numa atividade, né, de navegação para tudo ou nada, para ver o que tem do outro lado, se tem possibilidades, né? O segundo item: recai sobre o protagonista uma proibição, e ele define este item como proibição. Então, normalmente é um alerta. Se os pais saem de casa, falam, olha, não vá para a floresta porque lá é perigoso, né? Então, o adulto se distancia, proíbe, explicita ali um alerta. Então, um exemplo que ele dá, ó, não deves olhar no que há, né, nesse quarto, por exemplo, não abra aquela porta, né? Sempre tem um alerta, não faça isso, proíbe alguma ação. Uma forma inversa da proibição é a ordem ou a proposição. Levar a comida aos campos, levar o seu irmão menor ao bosque. Então aqui já é algo oposto à proibição. Ou seja, uma tarefa. Não é deixar de fazer, é fazer alguma coisa. Cumprir uma tarefa. Terceiro item: a proibição é transgredida. A gente já sabe, né? Toda vez que é um alerta assim, não vá à floresta, a gente sabe. O personagem vai à floresta. Não abra aquela porta, a gente sabe. Ele vai abrir a porta. Então, assim, a proibição é transgredida, né? Então, ele define essa passagem como transgressão. Quarto item: o agressor tenta obter notícias. Definição: interrogatório. Aí ele apresenta desdobramentos. A gente pode pensar numa situação em que o agressor, o vilão da história, né? Ele começa a sondar para descobrir onde o herói foi, o que ele pretende, o que ele está buscando e tal. E aí ele fala,
O interrogatório tem por finalidade descobrir o lugar em que se encontram as crianças, né? Se for o caso aí de crianças escondidas, ele não se esqueça que ele está falando de contos populares, contos de fada. Ele está dando vários exemplos aqui, gente, mas são exemplos de contos russos que eu nem conheço, e se eu falar, vocês também não vão conseguir entender, né? A maioria de vocês, porque eu imagino que vocês não conheçam. A segunda ideia, o inverso do interrogatório aparece na forma de perguntas colocadas ao agressor por uma vítima, né? Ao invés de o agressor fazer perguntas, é a vítima que pergunta ao agressor, né? Depois que foi agredido e tal, tipo, o que você quer de mim? Que não sei o que você está buscando, por que você está me aprisionando? Coisas assim. E o terceiro desdobramento é, alguns casos isolados aparece o interrogatório feito por pessoas interpostas, né? Alguma outra pessoa que não é o agredido perguntando para o agressor, nem o agressor perguntando para o agredido. Então, assim, outra pessoa fazendo perguntas para o agressor, outra pessoa fazendo perguntas para o agredido, certo? Quinta tópica, né? Vou chamar de tópica, quinto lugar comum. O agressor recebe informações sobre sua vítima. E aí ele define este lugar comum como informação. E aí os desdobramentos. O agressor recebe imediatamente uma resposta à sua pergunta. Ou seja, se a gente tem um agressor ali interrogando, vai ter gente que vai responder, vai informar para onde o herói foi, o que o herói está buscando, onde ele está escondido, alguma coisa assim. Sexto lugar comum. O agressor tenta enganar sua vítima para apoderar-se dela ou dos seus bens. Ele define esse lugar comum como engano. E aí os desdobramentos desse lugar comum, as possibilidades. O agressor age por meio da persuasão. Vamos lembrar da Branca de Neve, a bruxa ali oferecendo a maçã envenenada. Ou seja, aí a gente tem vários exemplos, principalmente desenho animado, né? Magia para obstruir caminho. Ou então, não só desenho animado, hein? E tudo isso que ele fala se aplica também às histórias mitológicas aí, de mitologia que a gente conhece bem. A terceira possibilidade. Age utilizando outros meios enganosos ou violentos, né, para conseguir o que quer. Às vezes, o que ele faz? Aprisiona o herói, às vezes bate, às vezes, enfim, para conseguir, né? Às vezes rapta alguém que importante para o herói, enfim, para obter, para forçá-lo a fazer o que ele não quer. Sétimo lugar comum. A vítima se deixa enganar e ajuda seu inimigo. A definição, cumplicidade. Ela se deixa enganar porque ela não percebeu ainda que o inimigo é inimigo, né? A maior parte das vezes é assim. Aí ele apresenta desdobramentos. O protagonista se deixa convencer por seu agressor. Aí o desdobramento. O protagonista se deixa convencer por seu agressor, né? Na ingenuidade, principalmente se é criança. Se é mesmo adulto, mas está em contato com uma bruxa, uma pessoa ali com poderes sobrenaturais, que tem ali o dom do convencimento e tal. Oitava, o agressor prejudica um dos membros da família ou lhe causa prejuízo. Ele define esse lugar comum como, aqui está em espanhol, é fechoria. Eu não sei dizer como isso ficaria em português, mas eu acho que seria... Não me ocorre agora nada em português. Eu vou procurar essa definição, deixar aqui para vocês. Essa função é extremamente importante porque é ela que dá ao conto seu movimento, né? Ela que faz o conto de se desenvolver. O agressor rapta um membro da família, ele rapta a princesa e o herói vai lá tentar buscar, né? Pensem na Guerra de Troia. Houve o rapto da Helena e aí, enfim, Menelau, todos os outros se uniram para ir lá buscar a Helena, recuperar a Helena, enfim. Várias batalhas, vários desdobramentos, ou seja, Helena foi raptada. Em desenho animado, conto de fadas, a gente vê várias situações assim. E aqui ele apresenta desdobramentos. O agressor rapta um ser humano. Esse exemplo que eu acabei de dar da Helena de Troia, por exemplo. Segundo, rouba ou leva um objeto mágico. Saqueia ou destrói. Então a gente tem a situação que vai lá na casa, na vila do herói e destrói tudo. Aí o herói vai querer vingança, né? Arrebata a luz do dia.
Aí ele fala que essa situação aparece apenas uma vez. Apenas uma vez o quê? Dentre as coisas todas que ele pesquisou lá, aqueles 100 contos, né? E eu não consigo lembrar de nenhuma história em que isso acontece, né? Arrebatar a luz do dia é o quê? Provocar um eclipse, né? Faz noite quando há sol, alguma coisa assim. Comete um roubo ou um rapto de alguma outra maneira, né? Rouba algo que é caro do herói, por exemplo. Inflige danos corporais, isso é muito comum, né? Bate, ou na própria pessoa, no próprio herói, ou na família. Ou seja, bate na família, alguém da família, e deixa ela todo estrupiado para o herói ver e ficar lá nervoso, provocar a ira do herói. Provoca o desaparecimento repentino, né, de alguém, já que ele tá aqui agredindo a família. Então, assim, rapta alguém, sei lá, rouba, faz exigências ou extorsão à sua vítima, né? Então, exige coisas, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo, obriga a dar coisas, enfim, coisas assim. Expulsa alguém, dá ordem de tirar alguém, de atirar alguém ao mar, né? Ou seja, provocar dano. Enfeitiça alguém ou alguma coisa, né? Alguém da família do herói, a maior parte das vezes. Substitui alguma coisa, substitui um membro da família, substitui alguma outra situação. Substitui um membro da família, ou por outra pessoa, ou por um animal. Então, dá ordem de matar alguém. Comete um assassinato, isso é bem comum. Aprisiona alguém. Obriga alguém a casar-se com ele. Ameaça realizar atos de canibalismo. Veja só, comer as pessoas. O lobo mau da Chapeuzinho Vermelho fez isso, né? Atormenta alguém todas as noites, né? Aquela tortura psicológica. Declara guerra. Enfim, vejam que, ó, quase 20 desdobramentos apenas desse lugar comum 8, que ele fala que é o principal que faz a narração andar, né? Por isso. Aí, 8.1, um outro, né? Algo falta a um dos membros da família. Um dos membros da família tem vontade de possuir algo, ou seja, um dos membros da família tem uma carência, né? Essa carência pode ser de uma namorada, de um namorado, ou o que mais ele fala? Necessidade de um objeto insólito, né? Alguma coisa... magia, enfim, pássaro de fogo, ele dá esse exemplo. Carência de dinheiro, de meios de vida. Nono lugar comum. É divulgada a notícia da fechoria ou da carência e dirigem ao herói uma pergunta, uma ordem que o faz partir. O agressor comete ali a ação de rápido, seja o que for. Depois o herói acaba ficando sabendo do que aconteceu e ele é obrigado a partir para recuperar a princesa, para buscar algo que foi roubado, essa situação toda. E aí ele fala, é nessa situação que o herói aparece na cena, né? Não quer dizer que ele não tenha aparecido antes, mas aqui ele aparece na função de herói mesmo, né? Não quer dizer que o personagem não tenha aparecido antes, o protagonista. A gente estava ali numa situação normal, tal, e aqui o protagonista, que sempre é o herói, é aqui que ele se faz herói. Por quê? Porque ele vai buscar aquilo que foi subtraído, ou por rapto, ou por alguma dessas outras possibilidades que eu apresentei. E aí, o que ele fala? As possibilidades, né? É feita uma chamada de socorro ao herói, ou então o herói chamam imediatamente o herói. Eu me lembrei de um desenho que eu assistia quando eu era bem pequena, o Vira-Lata. A Doce Polly, sempre em perigo, ela começava a cantar assim: onde o Vira-Lata está? Onde ele foi? Aí ele chegava assim: todo o problema acabou, o Vira-Lata chegou. Ou o Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá me defender? Ou o Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá me defender? Eu, Chapolin Colorado. E aí, outros desdobramentos, né? O herói vai da sua casa, se difunde a notícia da desgraça, o herói é expulso, é levado longe de casa, o herói é condenado à morte, é liberado secretamente. Se canta um canto lamentoso, né? Mais ou menos como esse da Doce Polly, onde o Vira-Lata está. 10º lugar comum.
O herói, buscador, né? O herói que busca, que está lá procurando a vítima, algo que foi subtraído pelo agressor. O herói aceita ou decide atuar. Ele define essa parte como o princípio da ação contrária. Ou seja, ele sai na busca e decide, aí tem um plano de ação. Né? 11. O herói se vai de sua casa. Então, ele fica sabendo o que aconteceu, ele decide atuar e aí ele sai de casa. E aí ele define esse lugar comum como partida. 12. O herói sofre uma prova, um questionamento, um ataque, que o preparam para a recepção de um objeto ou de um auxiliar mágico. Ou seja, o herói ali na sua busca, ele já saiu de casa, ele já começa a enfrentar desafios impostos ou pelo agressor, né, pelo vilão, ou pela condição mesmo de ter que procurar a sua vítima ali num lugar perigoso e tal. E aí ele se engendra. Aí os desdobramentos disso. Primeiro, como ele define esse lugar comum? Ele fala assim, primeira função do donante. Aí os desdobramentos desse lugar comum. Ó, o donante faz passar ao herói por uma prova. O donante saúda e pergunta ao herói. O moribundo ou o morto se pede ao herói que faça um serviço. Um prisioneiro pede ao herói que o liberte. Um se dirige ao protagonista pedindo-lhe graça. Dois personagens que estão discutindo aí pedem para o herói lá fazer o papel de mediador. Outras petições que ele fala, outros pedidos, né? Por aí vai. Um ser hostil tenta aniquilar o herói. Um ser hostil luta com o herói. É mostrado ao herói um objeto mágico, ele se propõe um intercâmbio, uma troca. Né? Então, são várias possibilidades. Então, aqui a gente tem um lugar comum que é importante, mas em contos diferentes, isso pode apresentar de várias formas. Né? Por isso que eu falei para vocês inicialmente que tudo isso aqui não aparece em todos os contos. Às vezes, a mesma coisa, o mesmo lugar comum, aparece em vários contos, mas de uma forma diferente. Aqui ele apresentou, só nesse item, ele apresentou 10 possibilidades. E todas essas possibilidades que ele apresenta, né, eu falei que tem vários desdobramentos, elas não são exaustivas, elas são exemplificativas, né? Então perceba que ele categoriza, ele desdobra e ele dá exemplo, só que, como eu falei, o exemplo dele é sempre de uma história russa, Baba Yaga e tudo mais. 13, lugar comum. O herói reage ante as ações do futuro donante. Definição, reação do herói, né? Ele designa dessa forma. E aqui ele apresenta vários desdobramentos. Eu acho que nem vou falar mais dos desdobramentos, porque senão a gente não termina hoje. Mas, ó, eu vou falar só de alguns para vocês, para ilustrar bem. Ó. O herói supera ou não supera a prova, né? É dado uma prova, que ele supera, uma aprovação. O herói responde ou não responde a um saldo do donante. Ele libera o prisioneiro. Ou seja, aqui no item anterior é posta uma prova, é posto um empecilho, e aqui neste item ele cumpre a prova, ele responde ao que se espera dele. Né? Tudo isso vai depender do que é proposto. É uma prova, ele cumpre a prova. Ele é para liberar o prisioneiro, ele libera o prisioneiro. E aí vai. 14, lugar comum. O objeto mágico passa à disposição do herói, né? Passa para a mão do herói. A definição desse lugar comum é recepção do objeto mágico. E aí o desdobramento. O objeto se transmite diretamente, o objeto se acha no lugar indicado, o objeto se fabrica, o objeto se vende ou se compra, o objeto cai por azar nas mãos do herói, e ele, às vezes ele nem reconhece que é o objeto, às vezes reconhece. Às vezes o objeto aparece espontaneamente, o objeto se bebe ou se come, né, a depender do objeto. O objeto é roubado, diferentes personagens se põem à disposição do herói. Eles são aquelas pessoas que têm uma função ali auxiliar. Ele vai tratar disso em capítulo futuro, então assim, aguardem.
E ele faz um esquema, gente, porque toda vez que ele vai nomeando esses lugares comuns e tal, ele vai colocando letrinha como se fosse função, coisa de matemática. Depois ele sistematiza tudo, vou mostrar pra vocês. Olha que coisa louca. 15, lugar comum. O herói é transportado, conduzido ou levado perto do lugar onde se acha o objeto da sua busca. Então, assim, às vezes ele chega perto de onde está o esconderijo da princesa, onde a princesa está aprisionada. É os desdobramentos. O protagonista voa pelos ares, ele se locomove por terra ou por água, é conduzido, é indicado o caminho, segue rastros de sangue, enfim. Muita coisa pode acontecer para o herói, o protagonista, chegar próximo lá do lugar onde está o seu ente querido ali que foi raptado ou qualquer coisa assim, para alcançar, para achar o objeto que ele busca, pensando, por exemplo, na Excalibur do Rei Arthur, né? É um objeto mágico que ele procura, que o Rei Arthur procura, né? Então, chega perto. 16. O herói e seu agressor se enfrentam em um combate. Ele define essa parte como combate. E aí é aquele duelo que sempre acontece. Às vezes tem um grande duelo só no fim, às vezes tem duelos intermediários, né, durante o processo. Aí, é claro, sempre o bandido escapa, e porque vai ter um duelo final e tal. E aí ele desdobra este item como: eles se batem em pleno campo, eles competem, muitas vezes acontece o duelo, né, uma situação de duelo, jogam cartas, enfim, há uma situação de disputa de competição, seja ali de porrada, seja por outros meios. 17. O herói recebe uma marca, e aí ele chama isso de marca. Os desdobramentos. Uma marca é impressa no seu corpo, às vezes, né, tipo para marcar boi. O herói recebe um anel ou um lenço. Aí ele apresenta outras marcas aqui, e aí ele fala que outras marcas podem surgir. 18. O agressor é vencido, né? O agressor, o vilão, ele é vencido. É a definição, a vitória. E aí ele dá várias possibilidades, né? É vencido em um combate, em pleno campo, né? Na luta ali corporal, ou é vencido na competição, porque no episódio, no lugar comum anterior, a gente tinha disputa. E aqui a gente tem o quê? O triunfo do herói, né? 19. A feitoria inicial é reparada ou a carência é suprida, né? A definição, reparação, é como ele define esse lugar comum. Aí, os desdobramentos, consegue o objeto da busca ou bem mediante força ou mediante astúcia, né? Força ou astúcia, às vezes essa astúcia, se a gente pensar no Odisseu, é o que mais acontece. No caso do Odisseu, a astúcia, se a gente pensar no episódio lá do gigante lá do Polifemo, foi por astúcia, né? Ele fura o olho lá do gigante, e o gigante que tem um olho só não enxerga, ele fala que ele é ninguém, quem fez isso com você é ninguém, aí o cara vai embora. 2. O objeto das buscas é capturado por vários personagens ou às vezes suas atuações se sucedem com muita rapidez, né? 3. O objeto da busca é capturado mediante um engano, né, uma armadilha. 4. Né, aqui eu estou falando dos desdobramentos. A obtenção do objeto buscado é resultado imediato das ações precedentes. 5. O objeto buscado é obtido imediatamente por meio do objeto mágico. 6. A utilização do objeto mágico suprime a pobreza. E, nossa, aqui tem vários desdobramentos, gente. Eu nem vou falar tudo porque esse vídeo já está longuíssimo. 20. Lugar comum. O herói regressa. E ele chama essa parte de a volta, né? Esse lugar comum ele chama de a volta, o regresso do herói. Aí, 21. O herói é perseguido. Ele define como perseguição. Aí, ou seja, se a gente está numa situação em que aquela luta, aquele combate com o vilão não foi a última, o combate não foi o último, não foi definitivo, a gente está numa situação que o herói, de novo, tem problemas, né? Que ele foi um embate, um combate intermediário. E aí o vilão volta para se vingar, né? Aí é uma perseguição. 22. O herói é ajudado. A definição, socorro, né? A definição desse lugar comum. Então, sempre aparecem personagens secundários que têm essa função de auxiliar o herói. Eu já falei isso no outro vídeo.
E aqui ele apresenta vários desdobramentos. O herói é escondido durante sua fuga, alguém ajuda o herói a se esconder. O herói também pode se salvar durante a fuga, se transformando em animais, né? A gente está falando de contos de fadas, então tem esse caráter mágico, por isso que é maravilhoso, né? Ele resiste à tentação que oferece o dragão, não se deixa devorar, e aqui várias coisas. Então, ele é ajudado a não se lascar. É mais ou menos isso. E aqui há várias possibilidades. 23, lugar comum. O herói chega escondido à sua casa ou a outro lugar. Ele define essa parte como chegada de incógnito, né? Ou seja, chegada escondido, seria alguma coisa assim. Aí as possibilidades de desdobramento deste lugar comum. O regresso do herói à sua casa. Ou ele chega ao palácio de um rei estrangeiro, né? Ele vai para um outro rei, num outro lugar, porque às vezes ele não pode mais voltar para casa, às vezes porque não existe casa, ou às vezes porque se ele chegar lá, ele vai ter problemas, aí ele vai para outro canto. 24. Um falso herói reivindica para si pretensões enganosas. Ele chama essa parte define essa parte como pretensões enganosas. A gente está aqui na situação de um impostor, né? 25. É proposto ao herói uma tarefa difícil. Ele define essa parte como tarefa difícil. 26. A tarefa é realizada. Ele define essa parte como tarefa cumprida. 27. O herói é reconhecido. Ou seja, ele é reconhecido por aqueles que ele deixou. Então, ele passa por tantos problemas que quando ele volta num estado assim periclitante. A gente pode se lembrar do Odisseu voltando para casa lá com a Penélope, né? Já tinha passado 20 anos, ele já todo estrupiado, ele também veio disfarçado. E ele é reconhecido por uma mancha lá, então ele fala aqui das possibilidades, ou por uma marca ou tudo mais. 28. O falso herói ou o agressor, o malvado, fica desmascarado. Ele chama essa parte de descobrimento, né? Essa definição. Então, se o herói verdadeiro é reconhecido, o outro, né, o impostor, é desmascarado. Eu li recentemente As Minas do Rei Salomão, e aí tem essa situação. Tinha um falso rei, que é desmascarado. Chega o herói, o rei, que tem uma marca de nascença, se ele é reconhecido, tal, imediatamente o falso rei é desmascarado. 29. O herói recebe uma nova aparência. E aí, nessa situação, ele é investido da sua posição. Nesse exemplo que eu dei do rei, aí ele fica com a aparência de rei. Então, com os ouros, com todos os trajes. Porque para ele chegar até ali e desmascarar um impostor, primeiro que ele não tinha condições de aparecer como rei, porque ainda não era. E também ele tinha que chegar disfarçado para desmascarar o usurpador. Aí nessa outra parte aqui, ele já tem uma aparência mudada. Ele já aparece como rei soberano e tal. Né? Tenho certeza que vocês estão lembrando aí de várias histórias parecidas. 30. O falso herói ou o agressor é castigado. Né? Então, muitas vezes é castigado com morte, com prisão e tudo mais. E aí ele define essa parte como castigo. 31. O herói se casa e ascende ao trono. Definição dessa parte de matrimônio. Né? Aquele casar e viver felizes para sempre. E assim termina. Percebam, são muitos lugares comuns. De tudo aqui que ele apresenta, todos esses lugares comuns, a gente consegue lembrar de várias histórias que são assim. Eu apresentei alguns exemplos aqui. Não dei exemplo de tudo, porque esse vídeo já está gigante, né? Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram preencher na cabeça de vocês com alguma imagem, com alguma história conhecida. Certo? Vou parar por aqui, que esse vídeo já está muito grande. O próximo, eu prometo que será menor. E eu espero que vocês tenham gostado. Me deem um feedback de o que vocês estão achando, se está difícil de entender ou não. Enfim, preciso saber da opinião de vocês. Obrigada, beijos.